É, rapaziada, Coringão já voltou logo como? E aí, galera? Beleza? Pois é, manos, como no Coringão nada nunca foi fácil, a gente já voltou dessa pausa da pandemia aí depois de 4 meses, logo com Corinthians e Palmeiras, com um clássico, um derby. E assim, um Corinthians e Palmeiras já não é qualquer coisa. Esse clássico sempre foi um divisor de águas, independente da fase dos dois times. Ele sempre fez o time mudar de astral dali pra frente. E esse era ainda pior pela nossa situação toda no Campeonato Paulista. A gente começou essa rodada contra o Palmeiras em último colocado do nosso grupo. O Corinthians corria risco até de rebaixamento pela classificação geral do Paulistão. Então assim, esse era de verdade o jogo da vida. Tá de volta o futebol do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. A situação do Corinthians é delicada. Felizmente, e óbvio, só para dar aquela alfinetada de leve, sem dúvida alguma, o Corinthians ganhou essa partida de 1-0, famosa goleada de 1-0. E inclusive depois de todo aquele papelão que alguns torcedores do Palmeiras aí fizeram, invadindo a Arena Corinthians, né, e pichando nas vésperas do clássico, picharam o gramado da Arena, picharam a trave do Cássio, chamando ele de frangueiro e tudo mais. E vem cá, sinceramente, isso aí só serviu de incentivo para os jogadores do Corinthians, né? O torcedor do Palmeiras que achou que isso daí ia intimidar os jogadores do Corinthians, mano, errou muito longe, viu? Até porque, pelo que eu assisti no jogo, o goleiro que frangou de verdade foi outro, né? Foi o do outro time lá, do outro lado. Não foi o Cássio, não. O Cássio fez umas defesas que, meu amigo, vocês sabem que o Cássio cresce em jogo grande e olha o que ele fez, né? Sinceramente, por mais que os jogadores tenham falado depois da partida que não serviu de incentivo e tudo mais, eu continuo acreditando que serviu sim de incentivo, não tem nem como. Tanto que o próprio Corinthians deu aquela provocada de volta de leve, né, depois que o jogo terminou, falando do eterno 8-4 lá. Data do jogo que a gente foi campeão paulista em cima do próprio Palmeiras lá no Allianz Parque em 2018, com o Cássio brilhando nos pênaltis também, pegando o pênalti do Dudu e do Lucas Lima. Mas enfim, falando um pouco da tática do Corinthians para esse jogo, o Thiago Nunes precisou quebrar um pouco a cabeça no time titular, porque ele tinha perdido 4 jogadores que vinham sendo titular antes da pausa da pandemia. Mesmo assim, a gente teve a volta do Ramiro, que estava tratando uma lesão antes da pausa da pandemia, e foi um dos melhores jogadores do Corinthians em campo, jogou demais. E a gente teve a volta do Jô também, que infelizmente não foi regularizado para esse jogo, mas caso o Corinthians passe para a próxima fase, a gente tem esse reforço de volta. Jô, que foi artilheiro em 2017 aqui no Coringão, jogou demais, virou ídolo. Com certeza ele ainda pode trazer muita alegria para Fiel. De verdade, eu acho que o Thiago Nunes precisou jogar com o Corinthians daquele jeito, atrás da linha da bola, segurando o resultado. Por todo o contexto, toda a nossa situação no Campeonato Paulista, né, ainda mais sendo um derby, o Corinthians ter ganhado esse derby vai mudar com certeza o astral do time. Então assim, é óbvio que eu sofri junto quando o Corinthians recuou totalmente no segundo tempo, não deu um chute a gol, mas eu entendo também toda a situação. O Thiago Nunes olhava pro banco, não tinha muitos jogadores à disposição, não tinha jogador que poderia fazer a diferença. Por exemplo, quando tinha o Pedrinho. Então, faz parte, mas assim, foi sofrido e é aquele famoso, se não for sofrido, não é Corinthians. Eu de verdade vou me esforçar muito para conseguir postar esse vídeo aqui hoje no sábado. Então assim, amanhã é a última rodada do Campeonato Paulista da fase de grupos e o Coringão, infelizmente, depende de outros times para conseguir a classificação. Pelo menos a gente já não corre mais o risco do rebaixamento, mas pro Corinthians ir para a fase de mata-mata, a gente precisa simplesmente fazer a lição de casa e ganhar do Oeste, se puder com mais de um gol de diferença por conta do saldo de gols, e o São Paulo precisa ganhar do Guarani fora de casa. De verdade, eu não sei o que pode acontecer, mas assim, mano, caso o Corinthians consiga passar para a próxima fase de mata-mata, se a gente for ver pelo histórico dos últimos paulistas, mano, pode ser
ser que dê bom, né? Não vou falar nada também ainda, não vou me precipitar, até porque a gente tem que esperar o que vai acontecer pra ver se a gente consegue ainda passar pra próxima fase. Mas é o que eu falei, mano, é o famoso nunca foi fácil e vai Corinthians. Bom, se vocês curtiram esse vídeo da volta aqui, rapidão, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque isso vai me ajudar muito aqui no canal, na divulgação desse vídeo. Se você chegou agora, mano, dá uma ligada nos outros vídeos que eu tenho feito aí sobre o Coringão e aproveita e já se inscreve nesse botão aqui embaixo para você não perder os próximos. O meu Instagram sempre aparece aqui nesse canto do vídeo, se vocês quiserem me seguir, trocar uma ideia lá. Então é nóis, mano. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo. Fui!